Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial. A gente vai falar com o Vitor Comper, ele é empreendedor, fundador e sócio da Dobro. Val, tudo Oi. bom? Tudo bem, Dudu? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da Dobro, uma marca que a gente gosta, a gente usa, né, Val? E é parceira também do Tênis Certo, então a gente vai contar toda a história. E lembrando que o podcast do Tênis Certo é aquele momento que a gente traz pessoas inspiradoras, empreendedores. Eu tenho certeza que você vai sair diferente depois dessa 1 hora de podcast, não é, Val? Sim, ele também é atleta, hein, Dudu? Também é atleta, Preciso é te falar verdade. desse detalhe, também é atleta. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do Tênis Certo, então fiquem ligados aqui no YouTube também, no Spotify. Já segue a gente no Spotify para você escutar o podcast durante o longão. Bom, bem-vindo, Vitor. Muito obrigado aí. Desculpe, a gente atrasou, Val. Nossa, Esse trânsito hoje foi maluco de dureza. São Paulo. Bem-vindo Cheguei ao nosso primeiro que podcast. vocês. Muito. Obrigada. Muito feliz de estar aqui, assim, acompanhando a jornada de vocês também e compartilhar histórias, né? Eu acho que isso é muito gratificante também. Sempre parceiro de vocês. Obrigado, Val e Edu, pelo convite. Vitor, vamos começar do começo, né? Antes da gente começar, Dudu, eu queria deixar um recado para o pessoal que às vezes quer começar, falar assim, nossa, cresci, como é o meu caso, cresci contadora, advogada, dentista, trabalho em empresa há 15, 20 anos e agora eu me descobri no esporte, não praticava, comecei a praticar, adorei, quero dar continuidade e às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Como eu posso trabalhar com o esporte, né? E aí pensa assim, quero fazer educação física, quero fazer nutrição. E, gente, não existe só esse caminho. Existe o caminho que o Vitor, por exemplo, pensou lá atrás e levou isso para frente. A nossa história é sobre isso hoje também. Então, eu acho que fiquem atentos, fiquem ligados, que vai ser uma história muito inspiradora e até o caminho das pedras, porque... Nunca é uma linha reta, né? Nunca é uma linha reta, mas ele vai dar alguns toques aqui, que nas nossas conversas ele já deu vários toques, assim, que a cabeça abre. Então, assim, fica ligado. Vamos começar então lá do começo, Vitor. Como é que o esporte entrou na sua vida? Olha, eu acho que o esporte entrou na minha vida como qualquer criança, assim, né? Você começa ali, no meu caso, foi jogando bola, né? E aí, conforme você vai crescendo, você vai aprendendo a correr, andar de bicicleta. E eu venho de uma família que curte bastante isso, né? Então, meus pais, eles são do interior, né? Eu nasci no interior, nasci em Araraquara. E lá, no final de semana, mountain bike. Rota de né? Araraquara. Ah, é? É. Caramba! Olha lá. Conterrâneo ali. E aí que... Sobrou alguém lá em Araraquara? Então... Sobrou alguém? Tá todo mundo aqui? Por isso que tá Zoeira, trânsito em zoeira, São galera, Paulo. zoeira, Por isso que tá em zoeira. trânsito em São tem Paulo. 200 Zoeira. mil habitantes ali. Mas foi exatamente isso, assim, desde de criança, assim, a gente pedalava, mountain bike, saía de final de semana e foi surgindo sempre a questão da saúde, né? Então, na medida que você vai fazendo esporte, você quer melhorar no esporte. E na medida que você busca informações para melhorar ali no seu esporte, você vê que a nutrição faz parte, o sono faz parte, né? O seu meio faz parte, né? Digo, o seu meio social, né? Tudo. E isso acaba influenciando. E aí foi quando, vamos começar a correr, vamos começar a fazer umas provinhas. Então, eu sempre fui entusiasta nesse sentido, assim. Mas foi isso, assim, num primeiro momento, tá? Tá, e Vitor, depois, eu lembro que você contou um pouco da sua história, né? Junto com o Pedro, você já teve outros sócios. Você foi estudar fora, né? Isso. Que fase que foi isso? A Dobro surgiu de uma necessidade, né? De um produto, né? No caso, foi quando eu fiz administração, fiz FGV. E aí, no momento da graduação, você tem a oportunidade de fazer intercâmbio fora, né? Estudar fora. E como eu já tive essa experiência quando criança, eu falei, não vou estudar em faculdade lá fora, 5 meses. E no final do dia mesmo, você sabe que a galera só vai lá para curtir a vida, né? Ter essa experiência fora. E eu falei, ao invés disso, então por que não trancar a faculdade e trabalhar lá fora? E foi quando eu fui, com visto de turismo mesmo, assim, e num sites americanos lá, eu comecei a me inscrever em processos seletivos de startup, porque eu acreditava que ia ser mais fácil. E caso desse errado, eu ia para trabalhar em estacionamento, alguma coisa nesse sentido. E eu tinha um amigo lá, e aí esse amigo me falou assim, você tem 1 mês para ficar aqui, tá? Eu falei, tá bom, caso qualquer coisa eu volto. E aí, nesse 1 mês, eu consegui uma entrevista numa startup lá. Onde que foi isso? Isso foi em 2016, em Los Angeles. Ah. A startup chama True Brain,
que eles trabalhavam com aminoácido inotrópicos para o cérebro. Então, eles tinham um shot como se fosse um gel de carboidrato, só que era para o cérebro, sem carboidrato, nada. Nossa, mas já quero. E fazia isso isso? lá em 2016, hein? Já quero lá em isso. 2016. Mas é o que fazia isso aí? Ele, né, te dava mais mental health, né? Então, eles focavam Preciso, eu foco, preciso. atenção, essas coisas. Tá. Isso. E, inclusive, no Brasil começou a chegar esses produtos agora só, né? Então, era algo que eu comecei a trabalhar numa startup. Então, era eu, o CEO, o CMO, tinha mais 3 pessoas. A gente era em 5 no máximo. E eu era um brasileiro, né, que fazia tudo. Então, desde e-mail marketing até levar Lavar a louça que Malacar. tava Eu tinha lá. que chegar de manhã, abrir o escritório e lavar a louça. Uhum. Porque eu sei. saía mais cedo no dia anterior e aí ficava a loucinha lá dos smoothies que eles faziam e eu colocava na lava-louça e clicava. Aí começava o meu dia. E, pô, levava caixinha nos correios e tudo mais. Até hoje eu A faço. melhor forma de empreender é dessa forma. É dessa forma. É você aprender a lavar a louça, você aprender a varrer o chão, tirar o lixo. As pessoas acham que não, é fazer absolutamente tudo. Inclusive limpar e deixar tudo organizado pro dia Sim. seguinte. E quando eu comecei a ter essa experiência, surgiu essa chama do empreendedorismo. Óbvio, a minha faculdade tem alguns empurrões nesse sentido, né? Mas na época, pô, todo mundo ia para uma consultoria, para um banco e tal. E essa chama do empreendedorismo meu foi muito forte por eu ter tido essa experiência e ter, de fato, visto o que um produto pode fazer com a saúde, com a nutrição, com a performance de uma pessoa. E quando você começa a trabalhar com pessoas boas, em outro mercado, muito maior do que o nosso, e começa a fazer sentido, eu falei, cara, preciso empreender. Vou voltar para o Brasil, eu preciso empreender. E lá foi quando, depois que eu trabalhei lá de agosto a setembro, assim, foi uma experiência tiro curto, assim, mas, pô, você aprende muito, né? Porque você Tua cabeça faz abriu, tudo. né? A cabeça abre. Então, eu lembro que no Réveillon ali, eu já estava pensando que momento eu ia chegar no Brasil, já que pessoas que eu ia buscar, o que eu ia fazer, que produto eu ia lançar. E foi quando, nesse momento do final do ano, eu fui esquiar. E aí eu percebia que eu estava levando muito energético e bolacha, biscoito, cookies na mochila, porque eu era aquele cara que queria esquiar o dia inteiro e pagar para esquiar e não para pagar para ir no banheiro. É tudo mais caro É tudo mais na estação, caro, pô, né? eu vou ficar lá o dia inteiro, não vou nem tomar um café ali na estação, né? E aí eu tomava e tal, falei, cara, será que não tem mais, não tem algo que vai me alimentar, que vai me dar energia para substituir o energético e também de uma forma, olhando para a nutrição, E que de dê uma uma forma saudável. energia constante, né? Porque o Constante. energético porque te se dá você um pega pico, um negócio né? com açúcar, assim, ele vai te dar um pico ali e depois Exatamente. você vai Te ficar... dá ansiedade, você É, fica o coração acelerado, né? Exatamente. E eu sempre fui também sensível à cafeína. E aí, pô, no dia seguinte, você entra lá no mercado dos Estados Unidos, eu entrei lá no caso, e eu vi um monte de barras, né? Energy bar. Eu falei, caraca, no Brasil não tem Energy bar. No Brasil só tem barra de proteína, E de cereal. cereal, frutas. Aquelas cheias de açúcar. Arroz e açúcar. E eu falei, cara, é uma necessidade, é algo que para mim faz muito sentido. Na faculdade também, né? Pô, eu tomava um café e comia um pão, alguma coisa que não era nutritivo de fato. Falei, pô, por que não uma barra energética no Brasil com café, que é um produto brasileiro, né? Na época tinha dados, né? 95% dos lares brasileiros têm café. Café é a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde para água. Então, falou, tem entrada de mercado, por que não uma barra com café? E foi nisso que surgiu. Eu voltei para o Brasil, no meu último de faculdade, já no Google mesmo, engenheiro de alimentos, fábrica de barra. E aí fui buscando, né, os meios, sem contato algum, e fui atrás disso. Aí achei uma engenheira de alimentos, que falou, o que esse menino de 17 anos está fazendo? 17 anos? Não, 17 não, 20 anos, 19 anos. O que ele está inventando, né? E aí foi que, pô, pessoas que acreditaram no projeto, né? E acho que isso fez muita diferença também pra gente. Falou, não, beleza, eu vou fazer um teste para você. Ah, eu falei, quanto que é? Não, fica tranquilo. E aí foi nisso, né? Hoje, graças a ela também, nos ajudou nessa rampada. A própria fábrica, né, quando nos recebeu, putz, o que esses dois loucos estão querendo aí, Então, né? primeiro foi a barrinha. O primeiro produto da Dobro foi a barrinha de café. Quantos sabores tinham? Tinham 3. Era a mocha latte, caramel macchiato e coconut mocha.
era tudo sentido Starbucks, assim, esses nomes americanos. Tá. Foi quando também no nosso primeiro ano a gente, remodelou o negócio, tirou os nomes americanos, fez um rebranding, assim, né? Trouxe coco da Bahia, canela moca, caramelo chateado, que aí faz mais sentido pro Coco brasileiro. da Bahia é uma delícia. E aí foi quando, né, a gente se estabilizou. Aí depois das barras, aí vieram as proteínas na pandemia. Porque na pandemia também a gente levou um susto, né? Um baque. Pô, caramba, quem que compra barra na pandemia? Tá todo mundo em casa. Tá em não casa, precisa né? de... E em casa, você tem a sua refeição ali, É. seu alimento, você faz a comida. A barra é produto grab and go, né? Na loja de conveniência. O pessoal a tava pessoa mais- sai para almoçar e já compra depois. O Tal. pessoal tava mais preocupado com o aplicativo de delivery do que um energético, né? Exatamente. E aí eu falei, caramba, o que a gente vai fazer agora, sendo que todos os nossos clientes estavam fechados, né? É difícil a pessoa comprar barra no site. Hoje a gente vende barra no site, mas é bem menos do que suplementos. É mais né? um negócio de caixa, assim, né? Exatamente. A última compra ali da pessoa. Exatamente. Aí a gente sofreu, assim. Ô, Mas- Vitor, você falou que tinha esses Estados Unidos. Você já pensava em empreender no Brasil ou você chegou a um momento e falou assim, acho que eu vou tentar empreender nos Estados Unidos? Porque na semana passada a gente recebeu o Christopher Spikes, ele é da Alten, ele é americano, e ele falou assim, não, eu quero empreender no Brasil, né? E eu também, eu morei no Canadá, eu falei, não, eu quero empreender no Brasil. Né? Você pensou assim, não, vou empreender nos Estados Unidos ou já era algo que você tinha em mente vir para o Brasil? Isso eu nunca, de fato, pensei, vou trabalhar no Brasil. Tanto que quando eu estava lá, eu tinha a opção de estender por mais meio ano, né? O trabalho lá, eles queriam que eu ficasse, mas ao mesmo tempo eu só poderia ficar mais meio ano. Porque se eu ficasse mais de um ano, aí a GV, se eu não me engano, se é tirado, assim, você não consegue retomar, assim, você não consegue trancar por muito tempo. E para mim, naquele momento, era muito mais importante terminar a graduação, enfim, acho que eu também já queria voltar, mas a questão do empreendedorismo mesmo é mais do Brasil, nesse sentido. Eu também sou um cara mais família, um cara que curte... eu gosto muito do Brasil, né? Então, eu não tive essa experiência. Por outro lado, fui recentemente, né, para os Estados Unidos agora, em Los Angeles novamente, na maior feira do mundo, assim, em questão de naturais, né? E eu vi que lá tem muito espaço, ainda, mesmo sendo um mercado já saturado, mas de diversas marcas, diversos produtos excelentes, novos ingredientes, que às vezes, e vai demorar também outros para chegar aqui no Brasil, muito pela questão da Anvisa também, mas por também disponibilidade, né? Então, a gente ainda está atrás nesse sentido. Certo. Nossa, é impressionante como lá é gigante esse mercado, né? Esse mercado de saúde. É um pouco mais maduro, talvez, que o nosso, né? Nossa, pouco? Muito mais. Aí, lá, por exemplo, tem uma marca de barra de proteína. Aqui no Brasil, você vai falar uma marca de barra de proteína, você vai lembrar de 10, vai. Não. Lá, só na feira tinha, 100. Nossa. No mínimo, assim. Aí, de tudo quanto é sabor, de tudo quanto é forma de ingrediente, tamanho... Assim, você fica até... Caraca, né? Fala assim, é um mercado, não sei se mais maduro, com certeza, mas também mais inteligente, mais de opções, assim. Você quer A, a Valco é B, eu quero C, a gente vai encontrar e cada um vai poder escolher 10 marcas nesse... E dá uma nesse segmento. sensação de realmente saúde, né? Impressionante. Parece que você tá num mundo diferente, assim, que... tudo tem uma saída que vai te facilitar, né? Parece que tá... E eu não sei, eu tenho uma impressão aqui no Brasil que parece que quando você fala de suplementação, é uma coisa meio... meio... Tabu? Sei lá, tabu meio errada, né? Parece que você tá... Parece que burlando alguma coisa. E eu falo, gente, é muito mais para complementar. Porque, principalmente para quem pratica esporte... O que você come não vai suprir as suas necessidades. E se você tivesse que comer aquilo que é necessário, você não ia conseguir comer tudo que você precisa. Então, é facilitar o caminho, né? E às vezes aqui parece que é meio... Você está enganando. Eu não sei, eu acho fantástico, mas... É que talvez a gente escutava dos nossos avós, assim, não, tem que comer arroz, feijão e bife e isso ovo. tá bom. Por muito tempo, a suplementação era bomba.
né? Sim. Quem toma whey é bomba. Sim, né? mas a coisa é, seu avô corria uma maratona no final de semana? Jamais, né? Jamais. Então, as nossas necessidades hoje, e não só questão de esporte, o trabalho também, o teu mental no trabalho. Você trabalha, estuda, cuida do filho, vai correr, faz isso, faz aquilo. Tua cabeça hoje é outra, nossa Não, e tem cabeça outra coisa, é outra. eu acho que antigamente, não muito antigamente, mas o pessoal cozinhava em casa, fazia a própria Também. comida, né? Hoje, todo mundo tem uma vida mais agitada e acaba não podendo fazer uma salada em casa. O cara, não tenho tempo nem Não, pra e a salada. salada de antes não é a salada de hoje, né? Que tem muito menos Os nutrientes, nutrientes, né? exato. Então é tudo muito rápido. Mas olha que legal também, por exemplo, vocês duas pessoas que estão no mercado da suplementação por consequência, né? Por performance, Sim. por tudo. Mas isso também se dá, vocês falando com um pouco de autoridade, obviamente, é por conta da informação. Então, hoje em dia, a gente sabe o que é um nutriente, não sabe o que é um carboidrato, proteína, porque, de fato, a informação está chegando para a gente. Então, a gente entende com uma nutricionista, né, com um profissional da saúde, o que é melhor para o nosso corpo. E antigamente também tinha esse ponto, né? Além da falta de informação, não tinha suplementos. Sim. Tinha um ou outro ali e tal, então estava começando. Mas sabe o que é interessante também? É uma coisa que as pessoas não falam, mas é real. As pessoas morriam cedo antigamente. Então, elas envelheciam, 40 anos você já estava velha, 60 anos, 65, acabou, já era. E hoje a gente vive mais, né? Então muito porque eu acho que tem propósito, né? Não é só criar os filhos, ver o neto, acabou. É fazer coisas diferentes no mundo. E isso você vai precisando de ferramentas que te ajudem a chegar bem. Porque ninguém ia chegar com 80 anos, com Alzheimer, ou dando trabalho. Você quer chegar bem? E para chegar bem nisso, teu cérebro tem que estar muito ativo. Sim. Os neurônios, conversando com médicos, vendo pesquisas, os neurônios, o nosso cérebro, ele não acompanhou a evolução, né? Então, essa parte neurológica cai muito, né? Então, chega numa determinada idade que vai... E até tem umas pesquisas mostrando que o teu corpo, o movimento do teu corpo, ajuda o nosso cérebro a produzir mais neurônios para você poder, lá na frente, ter essa capacidade mental, né? Porque senão a gente não quer chegar lá dando trabalho, essa é a real. Então. Como é que você vai fazer isso? Exato. Você tem que começar com seus 20, 40, 60 e ir, né? Sim. Não tem jeito. E você falou um negócio que é muito importante, né? A gente quer cada vez mais viver mais, só que viver melhor. E para viver melhor, você tem que estar em movimento. Você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar em ação. Porque senão, se você está parado, aí, o sedentarismo traz, né? Diversas doenças, não só... Coisas simples. Eu brinco assim, que eu quero correr até 80 anos. Aí você vai, eu não duvido. Não, eu vou. Mas eu quero ir no banheiro químico sozinha, sabe? Eu quero ir lá, conseguir ir no meu banheiro químico, sem ninguém ter que me levar lá. E falar, não, agora faz o seu xixizinho, sabe? Conseguir fazer esses movimentos. E eu falo isso brincando, mas é real, né? Se você quer chegar bem até os seus 80, você tem que saber, você tem que conseguir pelo menos agachar. Para poder fazer o seu movimento de não ter que depender de pessoas, né? Sair da tua cama bem, se movimentar bem. Total. E faz parte isso, né? Então, quando as pessoas entendem a ligação do quanto é importante você nutrir para poder chegar lá bem no longo prazo, e eu acho que é uma consequência, porque está aumentando a visão de modo geral, principalmente dos brasileiros, em longo prazo. Financeiro, de vida, de filhos, de negócios. A gente começou a pensar em, poxa, e daqui 10 anos? E daqui 20 anos? E 30, e 40, né? Pensar lá longe. Sim. Eu tenho um exemplo na família que é o meu exemplo de fato. Meu avô vai fazer 87 anos esse final de semana. Nossa, que Inclusive, fofo. eu vou lá para Araraquara. Se você quiser carona. Que fofo. E ele é super ativo, né? Ele pedala de final de semana. E teve um dia que ele ficou bravo que não deixaram ele pedalar de final de semana. Porque era perigoso pedalar na rua. Aí minha mãe falou, não, você não vai mais pedalar na rua, você vai na academia e tal. Aí ele fugiu, né? Nossa Foi pedalar e Senhora. tal. Pedalou 20 quilômetros. Eu falei, caramba... Já pensou eu com 87 anos, fugindo dos meus filhos pra pedalar? Eu falei, não, eu quero ser essa pessoa. Isso aí, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse fugitivo, sim, né? Sim. E você sempre pensou, lá atrás, o que você pensou em diferencial
porque hoje a Dobro tem de todo o portfólio, sempre pensando em produtos mais naturais. O que você pensou? Esse foi realmente, ou não, já fazia parte da sua vida? Então, hoje, por exemplo, ser plant-based, né, produto de origem vegetal, né, pra gente não é um diferencial, a gente fala que é uma característica básica. Então, comparado a outras, né, e aí não gosto de comparar muito, mas, linha vegetal, linha que não é vegetal e tudo mais, a gente nasceu da identidade de que todos os nossos produtos são vegetais de fato. Então, é uma característica que a gente entende que tem que ser, tá? Não é um diferencial, é uma característica básica, ser plant-based. Por quê? Porque é algo que a gente acredita, tá? É algo que, de fato, tem pesquisas, tem diversos números que mostram que impacta muito menos o seu corpo e o meio ambiente, que é o principal motivo também para a gente ter uma carreira de empresa a longo prazo. Então, recursos disponíveis no futuro, por exemplo, a carne, né, só está diminuindo o consumo, a própria oferta, né, e cada vez mais caro. Então, né, a gente já parte desse diferencial plant-based. E aí, na medida que você entende que o seu diferencial não é mais ser natural e plant-based, você acaba tendo foco em outros ingredientes, acaba tendo foco em outras frentes, que de fato vão ser muito mais um diferencial do que ser natural ou ser plant-based, que pra gente é básico, né? Então, no caso do nitrato, hoje é o nosso produto, nossa linha mais vendida. Por muito tempo você poderia ter focado nisso. Por que nenhuma empresa focou nisso antes, né? Então, eu acho que quando a gente foca, de fato, em fazer algo no diferencial, acaba, né, tendo muito mais repercussão e acaba fazendo muito mais awareness no geral, vendas no geral. Então, nesse sentido, para a gente, né, a gente começou com a cafeína, no caso das barras. Depois, na proteína, a gente trouxe a vitamina B12 e o leite de coco. Né? O leite de coco, por ser uma gordura boa, te dá sabor. Então, existe um tabu. Existe tabu não, né? De fato, a gente, desde criancinha, é acostumado a tomar leite, né? E aí você acaba tendo o paladar, o hábito de tomar leite. E aí, consequentemente, quando troca, no caso, whey por proteína vegetal, você estranha. Então, as pessoas falam, a proteína vegetal é ruim, a proteína vegetal não é saborosa. Então, o nosso diferencial da proteína é colocar o leite de coco, que te vai trazer sabor, vai te trazer uma textura legal. Então, você vai curtir. E aí, depois das proteínas, vieram gel. O mercado de gel, há 3 anos atrás, eram só marcas gringas, né? E outras marcas pouquíssimas marcas, na verdade, sim, que tinham, de fato, um produto que destinava na naturalidade. Um produto, no caso nosso também, mais líquido. Então, a história do gel é muito bacana também. Uma desses pedais com o meu pai no final de semana, a gente batia um sucão de beterraba de manhã. E, na época, na pandemia, né, eu falei, acabamos de lançar proteína, a gente já tem uns consumidores de triatlo, de corrida, de bike, que consomem a nossa barra, e pediam gel. Quando vai ter um gel da Dobro? Naquelas pesquisas que normalmente a gente faz, né, que produto você gostaria que a Dobro lançasse e tal. E aí falavam do gel. E eu sempre tive muito problema com gel, assim, problema gástrico mesmo, problema de, ter que parar na hora. E aí, nesses pedais, eu juntei o suco de manhã, mais aquela questão do pedal no meio do canavial, né, que você não conversa com ninguém, você só vai indo, que 3, 4 horas de pedal. Paramos num bar para tomar ali uma água, não lembro o que era na época, e eu vi aquelas pinguinhas, um monte de pinguinha grande assim, nessa embalagem, e uma delas era roxo. E aí, devia ser de uva, não sei, né? E aí voltando no caminho de volta, eu falei, pai, você tomaria um gel de beterraba? Por que gel de beterraba? E aí foi quando foi de fato isso, né? Eu juntei o suco de manhã, mais com o pedal, mais com a embalagem, falei, vamos testar. Tanto que até eu fiz um vídeo no canal da Dobro, o nosso primeiro teste do gel era desse tamanho, assim. Aí a gente foi diminuindo, né? Colocando a embalagem. E aí, no caso do gel, mais líquido, natural, né? Sem conservante, sem corante. E aí depois veio o nitrato, aí depois veio betalanina, creatina, que é o nosso lançamento, e assim por diante, né? E você acaba construindo um portfólio. E aí, no nosso caso, quando você constrói um portfólio, eu consigo suplementar o seu antes, o seu durante e o seu pós, consigo suplementar a sua rotina inteira agora, Val. Sim. Antes, quando eu só tinha barra, às vezes não. Às vezes você tomava
creatina de outra marca, alguma coisa de outra marca. Hoje não, hoje a pessoa pode entrar no nosso site ali e acabar comprando produtos para qualquer hora do treino, da rotina dela, que é o que a gente sempre quis, né? O gel, a gente acompanhou a evolução, né, do que foi acontecendo, e eu acho que foi uma grande sacada, porque a beterraba é um vasodilatador eu sempre escutei, né, eu escutava, o pessoal fala, né, então, antes do teu treino, depois do seu treino, né, toma a beterraba para ajudar, enfim. E aí, quando entrou no gel, eu achei fantástico, né? Porque nem sempre dá tempo de você bater um suco de beterraba antes do seu treino. Fora que você acorda o vizinho, né? Exato, né? Então, assim, você deixa... Primeiro que, assim, você tem que ir na feira, no mercado, para comprar a beterraba, depois lá fazer, ou deixar congelada, né? Então, eu fazia isso, eu deixava gelinhos, deixava prontinho, gelinho, batia e tomava. Então, assim, facilitou demais quando veio já em pó e durante os treinos, né? E o que você falou é verdade. Eu acho bacana isso, trazer soluções para quem está precisando de solução, né? Para quem nem todo mundo, ou eu acho que a maioria das pessoas tem problema com gel, porque você toma e começa a passar mal. Esses géis que tem muita química, muito carboidrato, e depende, né? Bateu ali, você começou a passar mal, acaba com a tua prova, acaba com o teu treino. Se você não tiver um banheiro perto, você passa muito mal, né? Então, e não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Qual que é a principal queixa, assim, dos corredores com relação ao gel que vocês escutam? Antes do gel da nitrato da embalagem nova, né, a gente tinha bastante queixa da própria embalagem do gel transparente. Sim. Por quê? Por que é nessa embalagem primeiro, né? Por ele ser um gel mais líquido, né, sem conservante, sem corante, né, ele ser mais natural, ele precisa de uma embalagem que não tenha ar dentro. Porque o ar, ele oxida o produto, né, e aí acaba diminuindo o shelf life dele, acaba diminuindo o vencimento dele. Então, um produto que eu ia vender, por exemplo, com gel, se fosse numa embalagem tradicional, ele ia durar 1-2 meses de validade. Então, comercialmente falando, não dá para trabalhar num produto desse. E aí, o que a gente pensou? Vamos construir esse gel nessa embalagem para você ver de fato o que você está consumindo, que é uma embalagem transparente para você ver a cor da beterraba, para você ver, né, que ele é mais líquido. E acabou dando super certo. Assim. Inclusive, foi a virada de chave da Dobro, foi o nosso gel, né, o BT Gel. Mas óbvio, né, na medida que você entende que um corredor de 5K, de 10K, de 15K, num pace 5, 6, consegue abrir a embalagem, quando você vai entender as queixas de um corredor pace 3, 4, né, um cara que quer performance, ou um cara que está clipado na bike, né, do triatlo, a embalagem é mais difícil para ele abrir, de fato. Né? Óbvio, tem pessoas que não tem problema nenhum, né? Abre numa boa, já aprendeu, abriu tranquilo. Mas tem pessoas que tá acostumado com fica rasgar. toda roxa. Não, mas e aí tá acostumado com o hábito de você abrir qualquer gel da embalagem e só puxar, né? E também tinha a questão da tampinha, que a gente quando lançou o primeiro gel, a gente não queria, né, que ele só puxasse e virasse lixo. E virasse lixo, exato. Imaginando uma trilha, né? Tanto que o nosso maior público do BTG hoje, com certeza, é trail running. Sim. Então, a galera mais consciente, uma galera que quer produtos mais naturais. Não necessariamente ele tá ali num pique, né? Ele toma o gel no momento que ele tá ou andando ou tá subindo um barranco ali. Então, essa galera consome bastante, né? Pra gente fazer um corte aqui. Ô, Vitor, o pessoal se queixa dos géis, assim, de outras marcas também, né? Porque algumas pessoas falam assim, não, eu tenho mal-estar, eu passo mal, me dá ânsia. E maratonista vai ter que tomar de 5 a 6 géis durante a prova, né? A Val ela passa mal às vezes, né? Porque depois de muito tempo, água, isotônico, gel, a pessoa acaba passando mal. Você sabe o que geralmente causa isso? Eu sei que é individual, né? Mas... O que será que causa, assim, quando a pessoa toma um gel, assim, que é artificial, vai? Sim, eu acho que, assim, tem muitos fatores, não somente no produto, né, mas o que você pode ter consumido no pré-prova ou no dia à noite antes da prova. Por exemplo, não sei, uma bebida alcoólica, ou você comeu muita fibra e tal. Mas, de fato, géis que tem muita concentração de carboidrato também pode dar isso. Então, é sempre importante você consumir um gel de carboidrato, ou qualquer carboidrato em pó também, com um pouco de água, né? Normalmente, eles falam de a cada 10 gramas
cada grama de... Por exemplo, um gel tem 30 gramas, 300 ml de água. Para você, né, ir fluindo isso e não ser aquele boom, aquele punk. E quando você coloca um gel mais líquido, mais natural com água, aí você já, de fato, tá tendo essa melhor absorção, né? E aí você tem nenhum impacto aí, vamos dizer, no seu consumo e acaba, né, não tendo o piriri, não acaba tendo esse desconforto gástrico, que às vezes uma galera tem queimação, azia e tudo mais, né? Você vê que até a textura do gel, né? Dependendo do gel, chega uma hora na maratona que você não consegue nem colocar na boca, né? Eu tenho problemas. Depois do 30, assim, eu fico empapuçada. E é justamente na parte mais importante, porque é quando você vai precisar de energia, né? Exato. Então, encaixar tudo isso E pensa que tudo está cansado, né? Não é só suas pernas, sua cabeça, mas todos os seus órgãos já estão trabalhando há muito tempo ali. Sim. Então, eles também estão irritados, né? Então, se você mandar de novo um gel e tal, é complicado. Mas, no caso, a gente tem vários feedbacks de, galera que pedala 4, 5, 10 horas, né? Toma 20 géis a dobro, 15 géis a dobro. A gente normalmente está no WhatsApp ali, aí a Fer, que faz o atendimento pra gente, vira e fala, gente, olha esse feedback, o cara ele mandou uma foto que tomou 15 géis, 20 géis. Por que isso? Porque é natural. Não tem nenhum... Acho que o nutricionista que vai indicar. Aí, obviamente, acho que é muito questão... Ô, Vitor, a gente fala pro pessoal, assim, que tem essa dificuldade de ingerir o gel durante as provas, fala, experimenta o BT Gel durante o longão, assim, vê se você acostuma, se você se sente bem, né? Porque... Às vezes a pessoa tá experimentando outro tipo de gel, fala assim, tem gel com cafeína, gel com não sei o quê, e tá atrapalhando o treino. Fala, não serve para você. Então experimenta, né, o BT Gel aí para ver se funciona para você, né? E vocês têm, de repente, um spoilerzinho, ideia de colocar mais... Não, quero saber. Quantos sabores temos hoje? Não só sabores, mas agora que ele já tem, né, betalanina, tem outros... componentes assim fora. De repente botar uma cafeína, colocar outras coisinhas ali, porque chega num ponto Quantos sabores que... a gente tem hoje? A gente tem, no caso do gel, né? A gente tem o BT Gel laranja, que é o sem cafeína, e o BT Gel limão, que é com cafeína. E aí a gente tem o BT nitrato gel, né? Que é o primeiro gel do Brasil com nitrato, que de fato, né, tem a questão da vasodilatação. E a diferença dos dois além da embalagem, o BT nitrato gel tem nitrato, e o BT Gel, que é o transparente com a embalagem, né, achatadinha, não tem nitrato, né? Então, são dois focos diferentes. Ambos têm carboidratos, né? Mas a ideia é para qualquer tipo de pessoa, com orientação, obviamente, do profissional da saúde, tá? E aí, no caso do gel, a gente vai lançar mais 2 sabores, né, recente. Um com cafeína e um sem cafeína. Não sei quando vai ao ar aqui, né? Mas logo, já, entendeu? Então, vai rolar, né? Muito pela questão dos sabores mesmo. E tem um dos sabores que já é o meu favorito, Val. Você testou, eu testei. Eu não consegui porque eu tava em prova, mas Falei. Então, vai ter o sabor de Guaraná, né? Vai, tem Guaraná. Que é muito bom. Que bom, quero experimentar. Eu ainda não consegui. Sim. E colocar, assim, sais também, você tem todos os géis, né, a gente coloca eletrólitos, né? Sódio, potássio e magnésio, né? Tá. Então, todos eles têm. Fiquei curioso para saber uma coisa. Beterraba é base de alguns produtos, né? Como que é? É beterraba em pó, assim, tipo, lá na fábrica... ou ele tem alguém cortando umas beterrabas. Ralando beterraba. Então, beterraba, igual você falou, Val, do suco, né? Muita gente faz o suco, é legal, in natura, né? Perfeito. Só que às vezes você não chega na quantidade que de fato os estudos mostram que tem comprovação científica. Comer umas que mostra 15 beterrabas. Exato, né? Tem que comer muita beterraba, né? Tem que comer muita beterraba, né? Normalmente é umas 500 gramas de beterraba para você atingir 400 miligramas de nitrato. Nossa. Sim. Que é a dose que os estudos mostram, comprovação, mostra retardo na fadiga, mostra vasodilatação e performance na questão da eficiência energética, né? O ponto que, de fato, a beterraba traz é a concentração de nitrato. Porque se você tomar muita beterraba, tem um lado ruim, que é a fibra, né? E aí, quanto mais fibra, né? Verdade, pior nesse sentido. Então, quando a gente achou esse fornecedor, né? Essa indústria onde eles apresentaram para a gente a beterraba através do BT Gel e a gente percebeu que faz sentido para o portfólio da Dobro,
Ele mostrou uma beterraba numa concentração de nitrato altíssima, com baixa fibra e que fazia total sentido para nutrição esportiva. E a gente falou, pô, beleza, vamos aí conhecer a fábrica. E aí a gente foi conhecer e, de fato, né, eles compram hoje, né, pelo volume que se aumentou, né, a questão de plantações de beterraba, e aí eles têm lá, inclusive, se vocês quiserem, fica o convite pra gente ir lá com vocês, se vocês quiserem gravar um conteúdo lá. Eu quero conhecer. Animal, assim. E aí eles recebem a beterraba, faz uma questão, né, de lavagem e tudo mais, e para eles fazerem a concentração da beterraba em si, dos nutrientes, e no caso do nitrato, é assim uma máquina, um tonel gigantesco, assim, de, sei lá, 4 metros de altura, que você coloca a beterraba lá e vai saindo pó, aí depois é um outro cano que sobe com calor, com frio, Nossa para voltar de Senhora. novo, e aí sai o pozinho bem refinado que é a E beterraba. qual é o efeito que se espera pro atleta? Então, o nitrato é um vasodilatador natural, né? Então, o que acontece? A sua corrente sanguínea, vamos começar do início. Quando você come a beterraba, na boca mesmo, as bactérias transformam o nitrato em nitrito, né? E quando entra, né, no nosso corpo, o nitrito é quebrado em óxido nítrico. É o óxido nítrico que, de fato, faz essa vasodilatação. E é bem simples, né, na teoria, assim, né? Meio que dilata, né, a sua corrente sanguínea. Dilatando a sua corrente sanguínea, passa mais nutriente, passa mais oxigênio e, né, você faz a mesma quantidade de esforço, só que você cansa menos, né? Então, você se sente com mais gás, né? Você se sente melhor e, consequentemente, essa sensação te traz uma melhora na performance. E aí também tem estudos agora também, a questão da retarda na fadiga, né? Que você depois também tem os benefícios de você cansar mais tardamente. Também tem questão vascular também do coração, né? Para pessoas que necessitam desse benefício e tal. A única questão que eu não sou profissional da saúde para falar, tá? Mas que eu vejo que a gente orienta a não tomar é que tem pressão baixa. Porque, de fato, né, seria mais pressão baixa ainda, tá? Então, é mais para nesse sentido, nesse caminho. Ô, Vitor, a gente que é corredor, a gente sempre escuta dos nossos amigos, pô, comprei lá uma caixa de gel e deixei lá no armário, putz, esqueci. Passou da validade. Pode tomar, não pode tomar? Então, aí é complicado, né? Porque, assim, aí eu tenho duas visões. Porque a gente, como indústria, de fato, a gente tem que colocar um momento que, mesmo que vencendo, ainda você tem ali uma folguinha para tomar, tá? No caso de produtos naturais... Eu que tô falando, é o Vitor. No caso de produtos naturais, né? Por exemplo, o nosso gel, se você pegar um gel novo que eu acabei de produzir e um que ainda está dentro da validade, mas está lá no finalzinho, a beterraba já perdeu a sua cor, às vezes o sabor já mudou. E dá uma açucaradinha assim, né? Exato, porque é igual mel. É igual mel, então, é verdade. Então é para você ver de fato como um produto natural. Entendeu? E por ser natural, a validade é menor. É menor, né? No caso do BT-gel é menor. Tá. Normalmente um gel tradicional de mercado tem uma validade de 1 a 2 anos, o nosso tem de 5 a 6 meses. A gente coloca, porque quando a gente recebe, a gente coloca de 5 meses, né? Tá, então, mas o melhor é tipo o armazenamento, o cara não deixar exposto, luz, né? Luz, calor, essas coisas. Deixa dentro da caixinha ali. Não vai deixar dentro da caixinha, dentro do seu carro do porta-mala, né? Aí vai ser mais rápido. E vocês vão estar nas principais provas aqui do Brasil, certo? Boa pergunta. A gente, depois da pandemia, a gente voltou para os eventos, né? E eu amo fazer evento. Porque você vê vocês, os parceiros, e você vê cliente que chega, nossa, o Dobro tá aqui. Cara, isso não tem coisa melhor. Conhecer o seu cliente cara a cara, né? Ver quem e aí ele te contar que ele fez a maratona, porque tal. a Dobro tem uma pegada assim, bem online, né? E daí esse momento das provas acaba sendo o momento de contato com o cliente, né? Porque vocês estão respondendo lá, estão interagindo nas redes sociais, mas você não vê a pessoa, né? Igual a gente. Exato. Dá a cara pro negócio, na verdade, né? A pessoa associa e vê o cara, rosto. ele sempre tá nos vídeos. Né? Exatamente, dá uma olhar e falar, não, é aquela pessoa, né? Sim, mas é um momento de satisfação, assim. Quando eu e o Pedro, meu sócio, a gente fala assim, nossa, que
foda que foi. Que legal que foi. legal. Porque você ouve desde feedback construtivo, né? Você entende o seu público, vê quem é o seu público e vê o que eles estão de fato querendo, mas ao mesmo tempo tem muitos feedbacks de, pô, cara, que legal, posso tirar uma foto com você, tal, eu vi no legal. vídeo, ou do tipo, pô, amo esse produto, tomei 25 géis, e aí de fato você vê que você tá presente na vida da pessoa, Pô, né? 25 géis, esse cara é teu cliente, hein? Merecedor. A gente tem ali os top sellers, né? Os top que compram da gente. E vira e mexe a gente manda mensagem com eles, né? Porque é muito importante também você entender quem são essas Sim. pessoas que estão comprando números ali que você fala, caramba, né? Tem desde gente que compra em grupo, né? Que compra para todo mundo no endereço só, até gente que consome mesmo, assim, Tudo aquilo. E aí, Quais maratonas que você vai, que a Dobro Boa, vai a gente estar? vai maratona de São Paulo, né? Agora no final de março. A gente vai na W1 no meio de abril. E aí a gente vai para a próxima maratona de Porto Alegre, maratona do Rio também, tá? Nesse primeiro semestre. E no segundo semestre a Dobro ainda a gente tá vendo, não fechou muito o calendário, mas nesse primeiro semestre vão ser essa São Paulo, Porto Alegre e Rio, que são as maiores. A IW1 que vai ser, acho que é 15, 7, é bem menorzinho assim, né? E a gente estava fazendo ativação na Atenas esse último final de semana. A gente fez uma tenda lá e a galera que passava, a gente dava o nosso copinho com isotônico. Assim, Ai, foi que divertido gostoso, demais. que legal. Foi muito legal. Foi legal. Ô, Vitor, a gente falou das barrinhas, a gente falou do BT, do gel. E o que mais que a gente tem no portfólio da Dobro? Eu posso falar, hein? A Aulina não vai falar, mas eu vou falar o que me acompanhou. Esse pré-treino aqui eu achei fantástico. Ele tem beta-alanina. E assim, eu até comentei. É tomar que a sua mãozinha começa a coçar, né? A beta-alanina começa a funcionar rapidinho. Pra quem vai correr maratona, já faz uma carguinha, né? Sim, você, não é só para as provas ou treino. Eu tomo todos os dias, inclusive para o treino de musculação. Sim. Então, eu recebi a recomendação da Claudinha, nutricionista, para tomar. Então, a gente está tomando. E esse daqui noturno também achei maravilhoso. O shot noturno. Esse aí. E o gosto dele é gostoso, né? Parece um chazinho, realmente. Parece Aí um você vai chazinho, fazendo um ritual, vai escurecendo, tira o celular. Porque assim... melatonina. E é interessante que as pesquisas que tem sobre sono mostram que os adultos, né? As crianças também têm apresentado dificuldade para dormir por conta do celular. Mas os adultos, é celular, a luz, né? Deixando você acordado. Televisão, acho que já tá meio... Eu acho que é mais celular. Não, tem, mas o celular acho que vai, né? Fica lá. Celular. E os problemas todos, né? A questão do dia a dia. Você ansiedade, fica, né? galera, O cérebro não desliga, né? Sim. Então, de novo, voltando no passado. Teu pai chegava lá, conversava com os filhos, tal, e vamos dormir. Dormia cedo, né? Sim. E agora, quanto mais o cérebro ativo. E aí essa rotina, construir essa rotina de descanso é fantástica. Inclusive para recuperação. Gente, essa história de quem... não, enquanto eles dormem, a gente trabalha, isso é mentira. Ninguém tem boa performance dormindo pouco. Descanso também é treino. Descanso é treino. Recuperação é necessário. Então, sim. Dormir... Onde você pode fazer massagem, você pode fazer... usar botinha. A melhor recuperação que tem é o sono. Então, é você todos os dias desligar, fazer sua rotinazinha, toma seu banho, toma seu shot, vai diminuindo e pum, dorme. Sim. E, inclusive, a linha Up, ela é baseada nos 4 elementos da natureza, né? Uhum. Então, fogo, terra, água e ar, né? Fogo pré-treino, né? Essa questão de Aqui, ó, chama. fire. E aí tem o isotônico, que é a água, o recovery, que é terra, né? Que te dá força. E o ar, né? Que é esse momento de tranquilidade, de sono, de você dormir bem, né? E até é engraçado, meio que no meio da suplementação, as pessoas sempre perguntam, isso toma antes, durante ou depois? Isso toma antes, durante ou depois? Né? Que a principal pergunta é sempre essa, né? Toma antes, durante ou depois? E aí, quando você apresenta um produto que você vai tomar para depois, para descansar. Você vai tomar... Antes de dormir. Pra dormir. Não precisa treinar, você vai tomar para dormir bem. Aí a pessoa fala assim, caramba, então sono também é importante? Sim. Pô, mas hoje em dia, mais uma vez, a informação
E na prática, né, Val? Quando você sente que a sua performance aumenta, não só se você está feliz, se você está bem com todos os seus problemas, né? Se você está treinando bem, e aí a parte da nutrição também é super importante, né? Sim, eu acho que na pandemia as pessoas comentaram muito, não tô conseguindo dormir, né? Por conta de toda a ansiedade que se gerou, né? Então, e é muito engraçado que as pessoas tentam tratar o que está acontecendo, né? E eu estou falando porque eu tenho muitos amigos, amigas, conhecidos, familiares que tomam muito remédio para dormir. Sim. E eu falo, gente, tá errado isso. Você não pode ter que toda vez associar o sono a um remédio. Sim. Você está tratando uma consequência de alguma coisa. Você precisa entender a razão. Por que isso você Qual não tá é a causa disso? Qual é a causa? Por que você não está conseguindo dormir bem? Sim. É problema? É essa coisa da rotina. Então, eu achei fantástico, porque veio para criar essa sensação de rotina. Então, vai escurecendo, já toma o seu banhinho, toma o seu shot e já vai desligando, porque senão, realmente, você fica ligadão e aí não dorme bem. E isso lá na frente, você vai pagar o preço, não tem jeito. Ou no dia seguinte, se você não dormir bem, você vai fazer uma maratona bem? Não dá. Então, não dá. Né, acho que tem problemas no curto, médio e longo prazo também. Sim. Né? Ô, Vitor, como é que é o processo para criar os próximos produtos? Você senta lá com o Pedro, vem da necessidade dos feedbacks, ou a gente pega assim, vamos misturar aqui umas frutas, pegar aqui umas jabuticabas, umas acerolas. Não, e tem a outra coisa, tem a influência que eles têm muito, muito contato com o exterior também, né? Do que tem lá fora. Isso é muito bom também, tem as inspirações, né? Sim. A gente já criou produto de tudo quanto é jeito, né? Mas o que a gente mais tem uns que gosta... saiu e falam, nossa, ficou legal. Mas o que a gente mais gosta e tá praticando mais é a cocriação, né? Tá. Com opiniões, com vocês, né? Se vocês podem virar para mim e falar, pô, cria isso. Aí eu falo, pô, Edu, viajou. Não rola. Mas eu falo assim, puta, Edu. Calma, se ele tá falando, mas você viajou, deixa eu pensar aqui. Aí eu vou buscar, né, se é possível, né? Se tem, de fato, disponibilidade no mercado, se dá para fazer. Dando para fazer, a gente tem que testar, né? Então, tenho vários projetos em andamento, né? De várias ideias. A cabeça só fica trabalhando. E como você vai dormir, né? Mas, de fato, a gente vai... Pedro, cara, olha, meia-noite... Ô, Vitor, 00:30, cara. Não vem com uma ideia nova. Não, imagina o próprio gel. Pô, você vai vender um gel de beterraba numa embalagem de mel. Vocês estão doidos, assim. Como que isso pode dar certo? E aí, quando você, de fato, vê que deu certo... Eu razoavelmente acho que deu certo, assim, tá indo bem, tá? Bem. Mas na época, assim, cara, que ideia de... Será que vai dar? Não faz sentido algum você fazer isso, sabe? Então é nessas ideias que eu acho que quanto maior o risco, maior o retorno, né? É nessas ideias que de fato... E é isso que eu até, no começo do podcast, eu falei para o pessoal ficar atento a essas informações, porque você que está vivendo aquilo, né, que está... você não tem que ficar esperando alguém trazer a solução. Porque eu vejo muito isso, Vitor. Eu vejo muitas pessoas fazendo mas alguém tem que fazer isso daqui. Poxa, isso aqui não tá legal. Por que você não faz? Por que você não cria? E talvez essa seja uma oportunidade de um grande negócio que demora, né? A gente só falou das partes boas, né? Imagino que tenha a parte de... É o que eu falei, deve ter uns testes que não dão certo. Eu sou contadora, eu sei que só a parte de legalização, a parte de fiscal é complicadíssima, né? Por exemplo, você vai vender para todos os estados. Cada um tem um ICMS diferente. Cada coisa você ele lida com alimentos, né? Um negócio você tem que ter natural. Você tem que ter 1000 coisas acompanhando, né? Porque senão parou uma fiscalização ali, você perdeu todo o teu material, né? Dependendo de quem você pegar ali, vai ser... Do estado que você tiver, vai ser uma tratativa diferente. Então, assim, é complicado... Mas se você trouxer uma resposta, você vai ajudar muitas pessoas. E eu acho que o fantástico dessa história toda é isso. Qual é o teu propósito? Servir pessoas, né? Todo mundo está aqui. Sim. Todo mundo está aqui para servir pessoas. E quando você consegue ligar essa criação a servir e ajudar pessoas, pronto. Sim. E fazer disso um negócio, né? Então, não precisa... apenas educação física e nutrição, né? Eu vejo muito isso. Vou fazer nutrição, vou fazer educação física. Gente, tem algo muito maior aí que pode servir pessoas e dar resposta. É da hora trabalhar com esporte, né?
Demais, É, demais. a gente faz isso também, né? E é legal você trabalhar de esporte e ser empreendedor, né? Vocês também, vocês são empreendedores. E a gente Bastante. fala, empreendedorismo não tem idade, né? Você saiu de uma carreira para empreender depois de mim, que foi logo durante a faculdade. E assim, e a gente está na mesma mesa. Então, pô, a pessoa tem uma ideia, todo mundo tem ideia, né? Então, eu sempre ouvi isso, todo mundo tem uma ideia. Só que ninguém faz, executa e tem, de fato, uma operação para se manter e construir uma empresa, assim por diante. Então, acho que a sacada, ela é positiva, né? Mas testa, né? Qualquer produto também que a gente vai lançar no mercado, a gente tem que testar antes. E é muito importante que eu acho que um outro diferencial é que você fez uma faculdade que te ensinasse sobre negócios, né? Então, isso é uma outra coisa que eu percebo também. As pessoas têm ideias, mas elas não vão buscar informação sobre negócios, sobre como empreender, como fluxo de caixa. Você tem que entender sobre isso, você tem que entender do seu negócio. Antes de só ideia, não flui. Então, entender toda essa parte para poder captar recursos também, né? Tudo isso é trabalhoso, mas você consegue pouco a pouco, você vai chegando, né? E eu acho fantástico. Eu sou super fã. Ainda mais quando você vai empreender, no meu caso, na época, sem dinheiro, né? Hoje em dia, pô, você tem fundos, investidores que podem investir no negócio, alavancar e você conseguir um marketing top e já voar. Mas muitas pessoas não têm esse acesso. A gente também não teve isso. Então, a gente fez sempre passo a passo, bootstrapping mas acho ali, que é o melhor. investindo na marca. E, de fato, você não cresce rápido, mas você cresce com o pé no chão, né? Entendendo o seu público, entendendo, de fato, aonde vai. Que é isso também o legal, né? Você tem que construir, né, a sua jornada, a experiência que você vai tendo, para você não ser aquela marca que cresce e depois, pum, cai. Ou cresce e quebra, ou cresce e assim por diante. Então, é o que a gente tenta trazer. O propósito nosso é nutrir os nossos relacionamentos. E aí, pô, como eu vou nutrir esses relacionamentos ambientais, sociais, físicos, mentais? Todos eles precisam crescer de uma forma saudável. Se eu crescer um e não crescer o outro, vai ter um problema ali, porque não vai ter equilíbrio. E aí, a partir disso, acabam, né, gerando os problemas da empresa ou da pessoa. Né? Princípios e valores, né? Total. Base. Val, vamos pro nosso ping-pong? Vamos, tô curiosa. Ping-pong, então, uma resposta direta. Papum. Dá pra pensar um Papum. pouquinho, mas é papum, tá? Cuidado, hein? Vamos lá. Cuidado. Primeira pergunta aqui no nosso ping-pong é: prova ou corrida inesquecível? Sua corrida ou que você participou com a Dobro? Maratona de Porto Alegre do ano passado. Acho que a largada foi com 2 graus, assim, 3 Foi. graus. O que Estávamos foi lá. E terminou com 2 graus. Eu falei assim, não, impressionante. E a galera soltando as agasalhos roupa. antigas pela corrida, eu falei, nossa. Eu não soltei porque eu passei frio o tempo inteiro. Nossa, eu terminei aquela maratona lá, eu tinha que gravar o final do vídeo com o Rodrigo ali no estacionamento. Foi. Tremendo, assim, de frio. Nossa. E depois da prova... A gente ficou fazendo vídeos, né? Porque a gente tava com um grupo de pessoas. Tinha um Aham. rapaz que ia pedir a noiva em... Ai, velho. ele ia pedir a namorada eu vi em esse casamento. vídeo, eu vi esse vídeo. E Depois aí, que ele terminou, né? Sim, aí eu terminei, eu tremia de frio. Assim, a filmagem assim, ó, tremendo, porque Mas foi muito legal esse foi vídeo. muito bonito. Foi. Foi um momento. Vitor, se você não trabalhasse com a Dobro, o que você faria? Caraca. Nunca pensei nisso. Eu acho que eu trabalharia em alguma coisa de esporte. Com certeza eu estaria nesse meio, assim, né? Mas, nossa, profunda essa, né? Talvez não fosse a Dobro, ia ser a Triplo, ou alguma coisa assim. Por que é Dobro? Cara, Dobro... Putz, Dobro é porque a gente é baseada na energia infinita, que a gente se baseou no cientista Nikola Tesla, que inclusive o carro Tesla é elétrico por inspiração dele também. E ele tinha ali na sua teoria que os números, num determinado círculo de vórtex, você tinha a energia infinita. E ao dobrar esses números, né, sempre foi a origem do símbolo do infinito. Então, tanto que a nossa logo, se você vê, verdade, são 2 infinito. símbolos do infinito. E aí ele falava assim, qual que é o dobro de 1? 2, dobro de 2, 4, dobro de 4, 8, dobro de 8, 16. Até tem um vídeo que a gente mostra isso e dá a origem do símbolo do infinito. E a gente falava dobro, 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 aí o dobro. A gente quer o dobro sempre, né? Então...
foi essa a origem, assim. Legal. Quem que é a inspiração pra você? Pô, vocês são inspiração. Ah lá, vai falar que não. Eu achei que ele ia falar o vô dele, né? Não, né, o meu avô, meu pai, né, meu pai sempre conversou comigo na questão do empreendedorismo, né, ele tinha empresa, então acho que essa questão da administração também surgiu dele, né, lá na época que, pô, o que você vai fazer de faculdade e tal, aí a questão da administração pegou bastante, aí eu acho que isso também influenciou, né, aí você, né, acaba tendo conversas mais de, tipo, problemas, né, de dinheiro, de pessoas, né, que no fundo mesmo a gente está falando de pessoas de venda de produto, clientes, mas eu tenho um time atrás que eu tenho que cuidar, eu tenho um time que de fato tem que, né, gerenciar e que esse time é responsável por tudo que está acontecendo. E aí esse time de fato são as pessoas importantes do negócio. Então um bom, né, empreendedor é de fato uma pessoa que sabe gerenciar pessoas, né? No fundo, eu acho que essa é a questão mais importante do negócio como um todo, né? Antes da prova, eu como 3 pontinhos. Eu como uma barrinha da Dobro. Hoje em dia, eu tô mais tomando gel de nitrato também antes, tá? Mas você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de comer pouco, né? Antes da prova, assim. Então, jejum? Não jejum, eu não curto muito jejum. Uma fruta também? Ou... uma banana, sim, eu curto isso. Legal. E depois da prova, eu como 3 pontinhos. Depois da prova, eu como... Putz, fruta também ali. Eu sou aquele fã que acaba a prova, já pego a banana, a maçã, tudo que tem ali, assim, já como, chega já no tomo. lanchinho da prova. O pão, uma frutinha, Sim. aí você já aproveita. Mas é muito importante você repor, né, a questão da proteína, né? Sim. Então, sempre procuro uma proteína também. Se não tem a da dobra ali, eu pego, não tenho problema Não, nenhum e de tomar hidratar de também depois hidratação, da prova, né? Você fica naquele final do dia, nossa, tô com uma dor de cabeça, mas por quê? Você não hidratou durante o dia, você não hidratou na prova e durante o dia, né? Exatamente. Inclusive, o repositor eletrolítico, né, ele serve para justamente repor essa questão, mas a própria hidratação do nosso dia a dia, né, a gente tem deficiência, né, no sais, né, você até comentou, então é muito importante você tomar tanto no pré-prova como hiper, eu tomo um né, dia hidratação. antes, 2 dias antes eu começo, ajudou demais lá no Japão, porque a gente não conseguia achar nada, ainda bem que eu levei tudo daqui e levei, isso é uma pergunta que o pessoal faz, Você barrada ali, não, eu despachei tudo, eu não deixei é que a Val, nada. às vezes, ela tira do potinho e leva daí dá ali. problema. Não, e mesmo no potinho, eu já levei fechado o meu shot da manhã. Cheiram, assim, pra ver o que é. Não, eu levei o shot da manhã fechado, ele tava na embalagem certinho e lacrado. A moça abriu e sentiu o cheiro, colocou na máquina para ver o que, porque é pó, né? Sim. Então, eles vão testar tudo, né? Inclusive, eu assisto muito aeroportos, eu sei de tudo, eu sei como funciona, então eu já despacho tudo para não ter problema. Tem que despachar. Né, essa coisa de colocar na mala de mão, até foi engraçado. Agora para o Japão, o pessoal que parou na Alemanha. A Alemanha foi muito chata, com todo mundo. E o pessoal teve muito problema. Passa 2 vezes no raio-x. Também em Dubai, que acho que o pessoal parou. Não, mas isso é um problema também, né? Você treina, você faz a sua rotina de treino com um determinado suplemento, pô, provas fora, né? Sim. Imagina no Japão. Chegar. A gente não Você sabia não nem acha. qual isotônico Você tomar não lá, acha. porque você não sabe quais são as marcas. Eu só reconheci a Coca-Cola porque estava vermelha ali, escrito em japonês. Não, isso aqui é uma Coca. Pela cara dela. Mas o resto não tinha como. Então, assim, e aí o pessoal fica um pouco com medo, no sentido de, ai, nossa, e se perder a mala? Gente, eu acho que é melhor, de repente, sumir a mala, você tentar achar a mala, do que você, na mala de mão, ter que jogar tudo fora, porque eles, se não tiver o pote, né? Se você levar lacrado, se você levar em pozinho, em potinhos, eles podem sim virar e falar assim, não, isso tudo vai da pessoa. Se ela olhar para você, não, tem que jogar tudo fora. Você dançou, né? Então leva tudo, põe tudo, despacha tudo, que é mais fácil. Inclusive um spoilerzinho, a gente vai fazer sachês, né? Para esses. Não tem aquele potinho que vocês fizeram uma vez? Tem o potinho, mas ele é um potinho de papel que a gente quis, né? Ele fica duro depois, né? Então é isso que é o problema, assim, pô, a gente quer trazer uma embalagem compostável, a gente quer trazer uma embalagem mais bonitinha, e aí o que acontece, às vezes não é possível, né? Então o próprio plástico, né? A gente tenta usar o menos possível, assim, não quero usar,
mas nesse momento o plástico ele, né, consegue deixar o produto armazenado melhor. E aí a gente vai ter que mudar o copinho, que é um copinho super de papel, legalzinho, uma dosezinha, e para embalagem, né, de sachê. Vitor, lugar que você gostaria de correr? Lugar que eu gostaria de correr. Eu acho que eu talvez estou um pouco enviesado, mas Roma agora que eu vi o pessoal postando, falei, nossa, que lugar incrível. Sim. Acho que é um país, né, Itália, acho que é um país muito bonito, eu acho que seria, assim, para mim, bastante emocionante, assim. Mas deve ser por isso, assim. No Brasil, eu acho que talvez algum lugar, assim, bem no interior, assim, bonito, um lugar, assim, meio que trail, assim, bonito, que você faz, assim, incrível. Talvez isso. Respondido. Respondido. E agora, para fechar, qual que é a sua próxima linha de chegada? Eu tô inscrito pra maratona agora de São Paulo, mas eu ia fazer a meia, né? Mas aí tá muito nisso, assim, né? Pô, eu fico muito trabalhando nas vésperas e tal. E aí eu fico inteiro, de pé. Né? É uma maratona, né? Você trabalhar Sim. nessas expo, né? É muito legal tudo, mas você acaba chegando que seu pé tá... Né? Sua energia de conversar com pessoas, exato. né? Então, eu sempre consigo um voucher lá, tô inscrito, mas eu... talvez, né, faça, talvez não faça. E também para meia do Rio. Eu nunca fiz uma maratona, tá? Tá um pouco distante ainda, porque, putz, tá me consumindo muito. Eu dou a desculpa que é tempo, mas é uma mentira, né? Eu que não tô disposto para isso, né? Eu falo, pô, se tem o seu problema, você vai conseguir resolver, tá? Acho que... Mas eu acho que é, sim, uma situação, porque eu até estava pensando nisso. Às vezes... A maratona ela exige que você treine um volume alto. Sim. E às vezes no dia a dia não funciona, não encaixa, né? Eu acho que talvez por isso que pessoas mais velhas acabam optando por essa distância, porque não é que surge tempo, você começa a administrar de formas em que, de repente, você tem filhos. Você sentiu isso? Senti, sim. Agora eu me sinto melhor em relação a organizar, mas ainda falta tempo. Então, às vezes me perguntam assim, você não vai para outra maratona? Você não vai para o triatlo? Eu falo assim, gente, é dobrar os meus treinos. Não é só colocar bike. Colocar bike e a natação no triatlo. Na outra maratona, se eu tenho um volume de, sei lá, que seria o normal, 32 quilômetros, eu vou ter que rodar 45, 50. Sim. Então, assim, é colocar a mais. E às vezes sim, às vezes o tempo... Depende tudo assim, o que é que você quer. Exato. É o que você quer? De repente você está numa fase da empresa que você precisa dar mais foco no seu negócio, né? Uhum. Não existe ninguém que consegue equilibrar tudo. Dá foco aqui, vou lançar 10 produtos, vou correr uma maratona. Não, sim. É loucura. E manter relacionamento, e manter amigos, e manter família. Então, essa coisa de levar todos os pratinhos, isso não é verdade. Algum deles, em algum momento, cai. E você tem que garantir que os importantes estejam rodando. Então, família, trabalho... esses aqui você não pode perder. E o treino às vezes vai cair, não tem jeito. Sim. E tudo bem, né? E eu penso muito isso. Tá tudo bem, né? Tudo bem. Eu tô inscrito. Se eu for fazer, se no dia rolar fazer, eu vou fazer. Se não for pra fazer, tá tudo bem também. Então, é porque às vezes a gente fala maratona, é como se só a maratona fosse importante. E não é. 5 quilômetros pode ser um desafio. 10 quilômetros pode ser um desafio. Depende no meu caso, da pessoa. o meu desafio é fazer uma prova de 21 bem, assim, e tal. Exato. Eu sou uma pessoa que sempre fiz 10, sabe, provinhas, mas o 21 eu preciso treinar. Eu não vou lá e falar assim, vou fazer 21 agora. Eu não. Eu acho que é a melhor distância. 21 é aquela distância que te desafia. Se você não treinar, vai dar problema. 10 você vai. Se alguém te chamar, 5 também. Se alguém te chamar, você vai. Vai no oba-on, termina. Agora, 21 você precisa pensar. Você precisa levantar e treinar. Eu gosto. Eu gosto. Vitor, onde que o pessoal encontra a Dobro? No nosso site, né? soudobro.com.br, com o cupom do Tênis Certo e com o cupom da Valerie. Tênis Certo. Com o cupom Tênis Certo ou Valerie tá lá. Tá. Vai funcionar. E a gente também tem lojas, né? O nosso foco é no site, assim. Você acaba encontrando todos os produtos de todo o portfólio, mas também em lojas especializadas, né? No caso... eu já vi na Velocitar, a Velocitar tem... a barrinha tem no Pão de Açúcar também. Que legal. Mas aí a parte de suplementação é mais no site, mais em lojas de suplemento, empórios. Algumas lojas especializadas. Sim. Certo.
Queria agradecer, né, o Vitor Muito pela vinda, obrigada. pelo tempo, foi muito legal. Pela paciência. E a gente quer ser convidado lá para o podcast de vocês, lá Sim. no carro No também. carro. Eba, Vamos. agora tem assunto, hein? Sim. Agora tem assunto. Não, e aí é que vai ser em movimento, né? Então a É. gente coloca um cinto ali e vamos embora. Ah, legal. Dá pra gente marcar, eu pego vocês nessa ida e vinda. Hoje já Uhum. tinham de Dá até 2 pra horas pegar e vo- meia. Na nossa vida, hoje Já dava pensou gravar os um 3 podcast episódios. lá? A câmera ia desligar, ia ter que Eu carregar. preciso de umas 2 horas e meia. Sempre um prazer, poxa. gente. Valeu, Obrigado. Vitor. Obrigado Parabéns aí pelo trabalho de vocês. É muito legal ser parceiro de vocês. A gente curte demais mesmo. Boa. os produtos, curte demais vocês. A história de vocês é incrível. E é lindo vê-los crescer. É, E estamos crescendo, muito legal. né? Crescendo junto. E vocês estão acompanhando. Sim. Né? Eu acho que isso que é o mais legal. Se eu fosse vocês, né? Olhando assim, pô, que legal. Eles eram isso, estão aqui. E vocês veem o crescimento, né? E a gente Nossa. também, né? Pô, Com tô certeza. aqui no podcast com vocês. É uma troca. Boa. gente, muito obrigado. Deixem o seu like, compartilha esse podcast, joga lá no seu grupo de WhatsApp. Siga o A Dobro também lá no Instagram. E não se esquece de seguir o Tênis Certo no Spotify também. Todas as sextas-feiras tem um episódio novo. Muito obrigado. Valeu, Val. Valeu, Vitor. Até Valeu, a próxima. Dudu. Valeu, gente. Um abraço Obrigado. a todos. Tênis certo.